Olá, irmãos, sejam bem-vindos todos ao nosso culto de quarta-feira. Estamos numa série aí de questões importantes para entendimento, para compreensão do nosso dia a dia como cristão. E hoje nós vamos falar sobre jejum. O texto escolhido aqui para a mensagem de hoje está em Joel, capítulo 2, verso 12. Queria que você já abrisse aí e enquanto você abre, já convidasse os nossos irmãos a participar, a assistir o vídeo de hoje. É bom sempre curtir, compartilhar com os nossos irmãos para que a gente possa ter ainda mais visibilidade. Afinal, nós estamos falando aqui de coisa boa, falando do Evangelho de Jesus Cristo. E nesse tempo de tantas mensagens ruins, tanta coisa ruim, é bom a gente repassar coisas boas, mensagens boas. Boa notícia, que é assim que significa o Evangelho. Vamos lá, Joel capítulo 2, verso 12 diz assim: Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. O tema hoje é jejum, por que jejuamos, qual a importância do jejum para o cristão. Tudo isso nós vamos discutir um pouco aqui para que você possa ter mais entendimento sobre esse tema que está sendo pouco aplicado, mas que é importantíssimo para a vida de todos os cristãos. Vamos orar. Soberano Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez aprender a Tua Palavra aqui através da internet, através desse canal. Abençoe cada pessoa que chegou a esse vídeo e que o Senhor nos ilumine mente e coração para entender e aplicar em nossa vida essa palavra. Amém. Irmãos, falar sobre jejum é falar sobre algo que todo cristão deveria fazer. Às vezes a gente, quando fala de jejum, pensa como se fosse algo que os cristãos antigos faziam e que não é mais necessário fazer, o que não é verdade. O profeta, nesse caso aqui de Joel, fala de um tempo em que as pessoas deveriam buscar a Deus não mais por obrigação, mas por desejo intenso de andar com Deus e serem capazes de rejeitar o pecado como seus antepassados não foram capazes de fazer. Então o texto aqui de Joel fala exatamente de uma nação que tinha se afastado dos caminhos de Deus e que até fazia o jejum, mas esse jejum era algo era tão obrigatório, era algo tão mecânico que Deus não se agradou muito do jejum. A gente viu isso na mensagem de domingo passado, que o povo durante 70 anos realizou vários jejuns, um no dia que foi destruído o templo, outro no dia que foi destruído o muro. Então, no mês que aconteceu algum fato histórico relevante para o povo de Deus, eles faziam jejum. Mas esse jejum perdeu o sentido à medida que o povo percebeu que estava sendo algo que não estava trazendo nenhum benefício para eles. Afinal, era feito de forma muito mecânica. O jejum é muito pessoal. Claro que existe na Bíblia aí vários exemplos de jejum onde grupos faziam o jejum. Mas aqui vamos tratar especificamente do jejum pessoal. Vou citar alguns casos de jejum feito coletivamente, vamos dizer assim, mas principalmente do jejum pessoal, que é a necessidade que nós temos de fazer. O jejum é mencionado na Bíblia pelo menos 77 vezes, aí você vê a importância. Jejum, o que é o jejum? É a abstinência voluntária de alimentos para fortalecimento espiritual. Diferente do jejum praticado pelos amantes aí do corpo saudável, o pessoal que faz aí atividade física, esse jejum bíblico aqui que fala é um jejum voltado para o crescimento, para o fortalecimento da nossa fé em Cristo. Existe ainda um jejum de outros maus hábitos que tem nos afastado de coisas importantes. Você pode, por exemplo, jejuar o celular, passar um tempo sem mexer no celular. Esse é um jejum difícil, rapaz, de a gente fazer. O jejum de TV, o jejum de programas, de atividades que você fazia que você sabe que faz mal para você. Então esses são jejuns, principalmente de coisas, O princípio aqui do jejum é coisas que tiram a tua atenção para outras mais importantes. Por exemplo, se eu deixo de orar, se eu deixo de ler a Bíblia para assistir uma série, para assistir o Netflix, para assistir vídeos no YouTube, se eu não tenho tempo para ler a Bíblia e para orar, então eu tenho que fazer jejum disso que tem tomado minha atenção.
Então é importante ter um objetivo, ter um propósito. O princípio aqui é o mesmo. Se existe um propósito maior para você fazer um jejum, que é para buscar mais a Deus, para vencer um mau hábito, faça, porque vai ser de grande importância para o seu crescimento espiritual. Então, apesar de os mais radicais fazerem jejum sem água, assim como Esdras fez lá em Esdras 10:6, nós temos vários exemplos aí na própria palavra de Deus de jejuns que foram feitos, por exemplo, de forma coletiva. No caso de Esté, quando ela foi falar com o rei para interceder pelo povo, ela pediu para que o povo fizesse um jejum de 3 dias. Entendeu? Então está lá em Esté, capítulo 4, verso 16. E Paulo também fez um jejum após a sua conversão de 3 dias, né? Diz o texto aí que era sem água. Esses 3 jejuns que eu falei aqui, o jejum de Esdras, no capítulo 10, o verso 6, o de Esté, no 4:16, e o de Paulo foram jejum completos, sem água e sem alimentos. O que deve ser levado em conta é quanto tempo do jejum te levará a refletir sobre o propósito dele. Em Mateus 4:2, Jesus também fez um jejum quando ele estava no deserto, quando teve a provação no deserto, mas o texto não fala que ele passou os 40 dias sem beber água, né? É tanto que no final do texto, lá no capítulo 4, verso 2, diz que ele teve sede e não fome. Aliás, em Mateus capítulo 4, verso 2, diz que Jesus teve fome. Não se refere, não fala de que Jesus teve sede. O jejum de Daniel, por exemplo, é um exemplo de jejum parcial, com vegetais e com água. Está lá em Daniel, capítulo 1, verso 12. Existiu ainda um jejum sobrenatural, né, que eu citei o exemplo aqui de Moisés, que passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Está lá em Deuteronômio capítulo 9, verso 9. Então esse jejum aqui é algo sobrenatural, né? Um ser humano seria capaz, se não tivesse a ação de Deus, o mover de Deus, para que ele suportasse tamanha escassez, tamanho dias de fome e sede. 40 dias, complicado. Então não invente de fazer esse jejum, porque isso aqui é sobrenatural, meu irmão. E por que então devemos jejuar? Jesus pediu para que nós, os discípulos dele, mesmo lá em Mateus capítulo 6, 16 e 17, eu queria ler esse texto com você, vou abrir aqui, falou que nós que vivemos uma vida num mundo tão conturbado e que favorece a carne, jejuar é favorecer o espírito, é fortalecer o espírito através desse jejum. O jejum ele não é para mostrar para ninguém que você é santo, né? O ideal é que ninguém nem saiba do seu jejum. O jejum tem que ser feito de forma muito particular. E lá em Mateus, que é o texto aqui que Jesus pede para que façamos o jejum, diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto, e seu Pai que vê em secreto o recompensará. Portanto, assim como o jejum, assim como a oração, as atividades, vamos dizer assim, espirituais, os atos espirituais, eles têm que ser feitos de forma muito contínua, mas ao mesmo tempo sem evitar aquela aparência de santidade para os outros, evitar aquela aparência de que você quer ser melhor do que ele espiritualmente. É algo muito particular, então por isso que Jesus pede para que quando você estiver jejuando, não crie aquela capa de uma pessoa espiritual, onde você está em cima do monte, as pessoas olham como ele busca a Deus. Não, tem que ser algo realmente que seja algo mais interno, uma busca mais interna do que para demonstrar algo para alguém. Então nós devemos jejuar não para ter poder, né? Tem muita gente que usa aquele texto lá que Jesus disse que os demônios só serão expulsos com muito jejum e oração. Algumas pessoas acham naquele texto lá, dizendo aquele texto, que os discípulos estavam sem poder
naquele momento. Por isso que eles não conseguiram expulsar os demônios. Na verdade, aquele texto lá de Jesus falando aos discípulos que faltou jejum e oração para que os demônios fossem expulsos, Jesus estava tratando exatamente da fé deles. Eles estavam com, com, com a fé não suficiente para que expulsassem os demônios. Não que as pessoas usam, né, esse texto, que a pessoa tem que estar poderosa. Então a pessoa que jejua muito é poderosa, né? Tem muito poder e pode botar a mão na cabeça de alguém e pode curar. Quem cura, quem faz mudança, quem faz transformação é sempre Jesus. A gente não tem poder para nada. O jejum, na verdade, não muda os planos de Deus. O jejum ele não muda os propósitos de Deus. Ele muda o nosso coração para entender e compreender que Deus tem seus planos e que a gente vai estar mais, digamos assim, disponível a aceitar a vontade de Deus. Quando jejuamos, nós aceitamos a vontade de Deus. Tem um exemplo muito legal também de Davi, né? Quando estava orando por seu filho com Batseba, que ficou doente. Ele passou vários dias em jejum e em oração, e assim que ele soube que o menino tinha morrido, ele parou de jejuar, participou de uma grande refeição e seguiu a vida. Porque aquele momento de jejum era achando que Deus iria mudar a situação. Ele cria que a dedicação dele à oração ia fazer que ele mudar. Mas na verdade mudou o próprio Davi. Porque Davi, quando terminou aquele período de jejum, ele estava tranquilo, sabendo que o propósito de Deus foi cumprido. Ele saiu e fez uma refeição, comeu muito, mandou fazer um banquete, ele comeu muito, e algumas pessoas até acharam estranho, mas Davi, tu estava agora orando pelo teu filho, jejuando, e agora tu come aí desordenadamente. Então ele responde que, olha, quando eu estava jejuando e orando, o menino estava vivo. Agora não tem mais necessidade de orar e jejuar. Foi exatamente isso também que Jesus falou quando os discípulos de Jesus não jejuavam e alguém chegou lá reclamando: os teus discípulos não jejuam, Senhor. Como é que eles podem andar do teu lado se eles não jejuam? E Jesus responde para eles: olha, eles não têm necessidade de jejuar, porque o noivo está aqui, o noivo está presente. Então, enquanto eu estiver com eles, não tem necessidade. Por isso que hoje existe a necessidade de orar, porque Deus não está presente, né, em corpo físico, mas Ele está presente em espírito. E para alcançarmos a vontade de Deus é preciso estar em espírito. E como conseguimos isso? Através do jejum e da oração. Então eu quero deixar aqui 3 coisas importantes para o jejum, sobre o jejum. Que o jejum ele não muda os planos de Deus, ele muda o nosso entendimento sobre esses planos, ele nos deixa mais tranquilos em relação à vontade de Deus, ele nos deixa mais conscientes de que a vontade de Deus é perfeita, e ele nos impede de tomar decisões próprias, querendo dizer que Deus estava, por exemplo, dizendo que Deus errou em alguma atitude. Número 2, jejum não nos dá poder, ele fortalece a nossa fé. Quando jejuamos, a nossa fé fica fortalecida porque começamos a estar tão intimamente ligado com Deus que a gente percebe que nada que acontece ao nosso redor nos abala mais como se a gente não tivesse uma vida de oração e de jejum. Uma vida espiritual que fosse capaz de mudar o nosso parecer em relação à vontade de Deus. Número 3, quando jejuamos, almejamos ser mais de Deus e demonstramos para Ele como ansiamos. Por exemplo, tem algumas pessoas que quando estão ansiosos por algo por alguém que vai chegar, por algo que vai receber, até deixam de comer. Então, mais ou menos esse sentimento é uma comparação assim bem simples de que nós ansiamos por Deus e por isso nós vamos abrir mão de algo tão bom, que comer é tão bom, rapaz, é tão maravilhoso, principalmente quando tem aquelas comidas deliciosas. Posso até citar o exemplo aqui que fui inventar de fazer um jejum de doces durante um ano aí, um período aí, e foi o ano que eu mais recebi doces, rapaz, mais recebi chocolate, acho que foi jejum de chocolate. E foi tempo difícil, mas graças a Deus aquele momento me fez refletir
sobre não existir nada mais importante do que a presença de Jesus, sobre a presença de Deus. Então, se algo nos controla através do jejum, seja do alimento, seja de qualquer outra coisa que você escolher, se algo te controla através do jejum, você pode devolver o controle da sua vida para Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você possa ter esses esclarecidos. Se não, pode comentar aí embaixo. Ah, pastor, faltou falar disso. Comente aí embaixo, que a gente pode até depois continuar falando sobre esse tema. Vamos orar. Depois tem alguns avisos aqui importantes para você que quer se batizar aqui na PIB Tavapuá, que é membro aqui da PIB. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor nos abençoe, nos faça ter sabedoria, aplicar um jejum, ó Pai, que venha verdadeiramente ter o objetivo e o propósito correto, que é de fortalecer nossa fé em Cristo. Que o Senhor abençoe o Teu povo, dá um restante de noite em paz na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Sábado, Escola de Vida, 5 horas da tarde. Domingo, pessoal do batismo, por favor, chegue 5 horas. Quem fosse batizar esse ano tem que chegar mais cedo no domingo, 5 horas, para a gente começar nossas aulas de batismo. Deus abençoe a todos, uma ótima noite. Fiquem com Deus.